Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a leitura da página de abertura para o estudo da noite, do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Anjos. A lição é de número 49. Muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, vinculando ideias e opiniões malsãs, tornando-se estafeta da insensatez. Permanece discreto diante dos maledicentes e injuriosos, que detestam as resistências, trazendo-te mensagens infames a fim de levarem a outrem distorcida as tuas palavras. O silêncio em tais circunstâncias é como o algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Não são teus amigos aqueles que te trazem o lixo da notícia maldosa. Vamos fechar nossos olhos. Querido Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa, Senhor, para darmos continuidade um pouquinho mais dos seus ensinamentos, Senhor. Temos certeza que tudo que vamos escutar hoje vai ser muito útil em nossas vidas, Senhor. Queremos lhe pedir também, Senhor, por todos nós, encarnados e desencarnados, principalmente onde haja dor, aonde haja sofrimento, Senhor. A sua luz de amor, de paz, de refazimento, possa sempre se fazer presente. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, agora nós vamos passar a palavra para o nosso palestrante da noite. Paz e alegria, queridos irmãos. Nós hoje estamos aqui para juntos refletirmos, encerrando o nosso mês espírita em homenagem a Jesus, que foi todo esse mês de dezembro, sobre o tema bastante oportuno, o alvorecer de um novo ano, bastante propício para esse período de final de um ano e início de outro. E para isso, nós vamos compartilhar um material que nós trouxemos para juntos refletirmos com base nele. Só um momento. Então, vamos ao nosso tema, né? O alvorecer de um novo ano. Bastante convidativo. E nós vamos iniciar trazendo um artigo da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, de Passos Lírio, intitulado No Alvorecer do Novo Ano. E nós trouxemos alguns trechos desse artigo. Maravilhosa e sublime, abre-se a cortina da vida, mais uma vez, no reflorir do tempo, para dar passagem à manifestação promissora de um novo ano. Estejamos atentos para bem aproveitar mais esta oportunidade que a divina providência nos enseja ao serviço do crescimento de nossa estatura espiritual. Cada dia do novo ano do calendário humano representará o acréscimo de um capítulo no percurso de nossa trajetória terrena. Portanto, nós vemos aí que o ano novo, ele representa um novo ensejo, uma nova oportunidade para todos nós de progresso espiritual e realizações no bem.
Isso é o mais importante, isso é o fundamental. Lembrando que cada dia de vida é uma nova oportunidade, uma oportunidade bendita que não se repetirá, devendo, portanto, ser bem aproveitada, ser bem vivida. E prosseguindo, ele ainda nos diz: construamos obra salutar, escrevamos com os nossos suores e lágrimas, com as nossas renúncias e gestos fraternos, com os nossos impulsos generosos e testemunhos de solidariedade, as linhas, data após data, do diário que conterá os nossos próprios depoimentos, outorgando-nos a faculdade de podermos usufruir de tranquilidade de espírito e de inefável paz de consciência. E, juntamente com os trechos que nós trouxemos de diversas fontes, veremos no decorrer do nosso estudo, nós também colocamos algumas imagens reflexivas, com algumas frases reflexivas também para nós, mesmo que não as exploremos diretamente, mas fazemos questão de ler essa tirinha que aí está na parte inferior do slide, que é uma tirinha da Mafalda, né, dessa personagem bastante conhecido, em que, dialogando com um amigo, né, ele faz o seguinte comentário: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. No que ela diz: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Mafalda, como sempre, uma menina esperta, sábia, nos trazendo essa reflexão. Portanto, queridos irmãos, esforcemo-nos por fazer a nossa parte, dando sempre o nosso melhor, para que possamos, como diz o trecho, termos a consciência tranquila através da nossa ação constante no bem, constante e diária. E diz ainda Passos Lírio, nesse artigo tão interessante: novo ano, ponto de recomeço de redobradas porfias, ou seja, esforços, pela aquisição crescente de maiores e melhores coisas que edifiquem para a eternidade. Saibamos, sobretudo, estimar o valor do tempo, sempre atentos às ideias que emitimos, às mentalizações que fazemos, aos pensamentos que vibramos, aos desejos que nutrimos, aos sentimentos que alimentamos e às intenções de que nos deixamos animar. Então, nós vemos aí que a chegada de um novo ano é uma oportunidade bastante propícia para se fazer um balanço existencial, refletindo sobre as atitudes, as nossas próprias atitudes ao longo do ano que termina. Claro que sabemos que é uma data, é um período simbólico nesse sentido, que isso pode ser feito em qualquer época, mas é uma oportunidade que pode ser aproveitada, essa simbologia da passagem de um ano para o outro, para representar a passagem da nossa vida para uma vida
nova, diferente, melhor. E o trecho também nos traz a necessidade de valorização do tempo, com o devido cuidado com os nossos pensamentos e sentimentos, que deverão se refletir nas nossas atitudes, uma coisa levando a outra. E ele vai terminar o artigo da seguinte forma: daí a necessidade de rigorosa vigilância a todas as manifestações de nossos impulsos íntimos, reprimindo umas, selecionando outras, depurando-as sempre. É, pois, ante essas perspectivas de amanhã, na vida futura, que precisamos nos resguardar do homem velho, procurando apresentar-nos a Deus com um coração renovado em Cristo e como obreiros aprovados em todas as experimentações. Então, o ano novo, ele deve se caracterizar por uma renovação de vida. Temos até a célebre frase, e que aparece nos slides: ano novo, vida nova. E Jesus, ele já trazia essa proposta de renovação de vida para cada um de nós. Tanto que Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas, diz com toda a propriedade e autoridade moral de quem passou por esse processo de autorrenovação: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, e eis que se fez uma realidade nova. Então, o convite é para que possamos viver uma vida nova com Jesus, em que tudo passa a ser diferente, mas com certeza sempre bem melhor do que antes. E é ainda Paulo de Tarso que nos convida a nos despirmos do homem velho, carregado ainda de vícios, defeitos, imperfeições, equívocos, para vestirmos as vestes, a túnica do homem novo, justamente desse homem renovado em Jesus, desse homem, dessa criatura mais espiritualizada. Homem no sentido de ser humano, é claro. E o trecho, ele nos mostra ainda a necessidade de vigilância constante de nossas tendências e impulsos, procurando sempre melhorar. Afinal, a lei é de progresso, o progresso é uma lei divina que rege todo o universo, portanto, regendo todos os mundos e todos os seres da criação que lhe estão sujeitos, submetidos a essa lei magnânima. E diante de tudo que esses trechos desse artigo nos mostra, nós chegamos à conclusão sobre a importância de realizarmos uma pausa para a reflexão, que se faz sempre útil e necessária. E nesse sentido, a nossa querida companheira Marielza Tiscati irá nos ajudar através da letra dessa bela música de sua autoria, Pare para Pensar,
sobre a qual iremos nos debruçar agora. Agora, pare para pensar. Em tempo, pare para pensar no que faz da vida. Então, ela já inicia mostrando a importância de fazermos periodicamente esse balanço existencial de nossas ações, o que pode ser bastante útil para a nossa renovação e, consequentemente, para o nosso progresso. E ela prossegue nessa proposta reflexiva. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu? Responda para si mesmo: o que você construiu? Portanto, irmãos, que possamos realmente parar para refletirmos. Como estamos aproveitando a nossa vida, a nossa oportunidade reencarnatória tão bendita? Estamos procurando crescer pessoalmente, intelectualmente, moralmente, espiritualmente? Temos procurado construir coisas boas, edificantes, realizar boas obras? E a música ainda nos diz: conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou, a quem você amou, por que você amou. Então, mais algumas reflexões oportunas e importantes. Como andam as nossas relações interpessoais? E a prática da caridade, a vivência do amor ao próximo, como está? E algo fundamental de refletirmos: o que nos move a amar os outros? Mas não acabou por aí. As reflexões continuam com a continuidade da música. Porque Marielza ainda nos diz: é tempo, pare para pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Portanto, meus irmãos, fica claro que o melhor tempo é hoje, o melhor momento é agora. Devemos aproveitar bem a existência física enquanto ainda temos. E prossegue Marielza: pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer, nos convidando a fazermos uma autoanálise, uma avaliação das próprias ações. O que temos feito de bom, de útil? O que ainda temos por fazer, por realizar? E não devemos lamentar os nossos sofrimentos, muito menos culpar Deus por eles, pois muitas vezes são consequências de nossas próprias escolhas equivocadas, se não nesta vida atual, em vidas pretéritas, em existências passadas. E Marielza termina a sua bela composição dizendo o seguinte: agora pare para pensar. Há tempo, pare para pensar no que faz da vida. Portanto, meus irmãos, que possamos aproveitar para refletirmos sobre nós mesmos e nossas vidas, e que isso sirva de estímulo para nossas posteriores e mais profundas reflexões, tomadas de decisão e iniciativas de novas atitudes, o que é o mais importante. E ainda nesse processo, e dentro dessa temática que estamos abordando,
não poderíamos deixar de trazer esse item, esse trecho de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nas questões 919 e 919A, quando trata sobre o conhecimento de si mesmo, ou seja, o autoconhecimento. E na questão 919, Kardec, nosso querido codificador do Espiritismo, faz esse questionamento. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos superiores respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. O filósofo grego Sócrates se deparou com essa frase: homem, conhece-te a ti mesmo, no portal do oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga, e tomou-a para si como um roteiro de vida a ser seguido. E assim como Sócrates, também deveríamos fazer nós. Adotarmos essa frase como roteiro de vida. Vemos aí a importância e a grande necessidade do autoconhecimento como uma ferramenta eficaz para o progresso do espírito, através da qual ele pode conhecer seus defeitos, imperfeições, vícios, limitações, assim como suas virtudes, qualidades morais, suas potencialidades a serem despertadas e desenvolvidas. E isso, todo esse processo de autoconhecimento, leva a um processo de aperfeiçoamento do ser e também como uma forma eficiente de resistência contra o mal, através da vigilância diante das chamadas tentações que nos cercam, que nos rodeiam e contra as quais precisamos estar realmente atentos para não nos deixarmos levar. Mas Kardec, não satisfeito, ele prossegue no assunto e continua questionando na questão 919A. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E nós temos aí a resposta magistral do Espírito Santo Agostinho, nos trazendo importantes informações e orientações, ao nos dizer: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Portanto, a recomendação de Santo Agostinho, ela vai além da ideia inicial, da proposta de um balanço existencial, de uma reflexão anual no fim do ano, nesse período de passagem de ano, mas sim a ideia proposta de um balanço existencial diário, certamente muito mais eficaz, muito mais eficiente. Uma reflexão sobre as atitudes ao longo do dia, através de um exame sério de consciência,
e por meio de questionamentos claros e objetivos. Como, por exemplo, o que eu fiz de bem? Fiz todo o bem que podia? Pratiquei algum mal? Prejudiquei alguém? Cumpri todos os meus deveres? Deixei de fazer algum bem? Qual o objetivo das minhas atitudes? Fiz algo que criticaria se outra pessoa fizesse o mesmo? Mas nesse processo de autorreflexão, é necessário que haja sinceridade, honestidade, humildade da nossa parte, além da empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E prossegue ainda Santo Agostinho em sua resposta. Aliás, é uma resposta ampla e profunda, sobre a qual nós trouxemos apenas alguns trechos, mas convidamos os irmãos a buscarem a resposta completa lá em O Livro dos Espíritos, na questão 919A. Diz ainda Santo Agostinho: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, Santo Agostinho, ele nos propõe outros questionamentos igualmente importantes. Fiz algo contra Deus? Contra o próximo? Contra mim mesmo? Se eu viesse a desencarnar neste momento, retornando à vida espiritual, teria receio de algo? E as respostas para todos esses questionamentos e tantos outros que podemos formular nesse balanço diário, elas vão nos dar a paz de consciência, ou seja, a consciência tranquila, ou a necessidade de reparar algum mal, corrigir algum erro. Então, fica claro que o autoconhecimento é realmente um instrumento, um recurso bastante útil de progresso individual, de progresso do espírito, tanto intelectual quanto moral. Que possamos buscar constantemente esse autoconhecimento. E prosseguindo em nossas reflexões, nós trazemos também um trecho desse item, desse texto, O Processo de Mudança Interior, que é um trecho do livro Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto Pérez. Aliás, todas essas obras que nós utilizamos nesse estudo, nós recomendamos. Elas são muito boas, trazem esclarecimentos bastante oportunos, informações preciosas. Nós pudemos apenas trazer alguns trechos. E ele nos diz o seguinte: o objetivo da doutrina dos espíritos é a reforma íntima, a modificação da criatura, do seu comportamento interior e exterior, conduzindo-a progressivamente à vivência dos ensinamentos evangélicos. No Espiritismo, os indivíduos passam por um processo semelhante de renovação contínua, onde 3 fases intermediárias e sucessivas têm lugar: a dor ou inquietação,
o esclarecimento consolador e a redenção pelo próprio esforço. Então, nós vemos aí a importância da pessoa se dispor a se modificar, a efetuar esse processo de renovação interior, de transformação moral, conforme as diretrizes ensinadas e exemplificadas pelo nosso amado Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo, o exemplo maior a ser seguido. Com isso, nós somos levados a promovermos uma mudança de conduta moral e social, interna e externa. Lembrando, como dissemos antes, no dizer de Paulo de Tarso, que o cristão, ele precisa ser uma nova criatura, uma criatura renovada em Cristo Jesus. Vida nova com Jesus. E Ney Prieto, ele nos mostra que o Espiritismo ele traz essa proposta constante de reforma íntima, desse processo que deve ser constante, diário, e que se realiza basicamente em 3 fases ou etapas. A primeira, da dor ou inquietação, que é o momento do surgimento de um conflito, de um problema, de uma crise, e que acaba gerando uma reflexão. O segundo, do esclarecimento consolador, que podemos e devemos buscar através do estudo doutrinário, a importância do conhecimento espírita em nossas vidas. E a terceira, a redenção pelo esforço próprio, ou seja, a reforma íntima propriamente dita, essa mudança interior de que ele fala, a renovação moral, a nossa autotransformação. Que ele nos diz ainda, o conhecimento espírita conduz os indivíduos a realizarem autoanálise, incentivando-os à autoeducação, num processo contínuo de conscientização e reforma, tendo como meta a vivência evangélica. É também o próprio caminho de autoconscientização da nossa natureza íntima, espiritual e da destinação infinita. Vemos aí que o conhecimento espírita ele nos leva a esse processo de autoanálise, que vai nos favorecer a autoeducação, através da conscientização sobre a necessidade dessa reforma moral. E a consequência disso será a vivência evangélica, ou seja, atitudes genuinamente cristãs na sociedade em que vivemos, na família, no trabalho, na casa espírita, enfim, na vizinhança, em toda parte. Mas, para tudo isso, é fundamental adquirirmos essa consciência de que somos espíritos imortais em processo evolutivo, rumo à perfeição, ainda que relativa, porque perfeição absoluta somente é de Deus. E ainda para nos ajudar nesse processo, nós trazemos esse trecho do livro Fundamentos da Reforma Íntima, do espírito Caibar Schutel, em que ele fala sobre o plano mínimo de acertos, pressupondo que haja vontade sincera por parte do encarnado para mudar e a reforma íntima lhe seja um projeto assimilado, o caminho proposto é o de criar o referido plano mínimo de acertos. Deve eleger algumas metas, quaisquer que sejam, escolhidas dentre os seus vários defeitos. Após, deve retirar de cada uma delas
as mais fáceis de serem executadas em primeiro lugar. Em seguida, deve colocá-las em ordem crescente, da mais fácil à mais difícil. Eis aí o plano mínimo de acertos. Então fica aí essa ideia, essa sugestão, para que possamos combater uma imperfeição, um defeito, um vício por vez, concentrando todos os nossos esforços nele, colocando todo o nosso foco de atenção, começando pelos mais fáceis, para depois virmos a lutar contra os mais difíceis. E assim estaremos combatendo o bom combate, como nos dizia Paulo de Tarso. E o professor Ney Lobo, em seu livro Filosofia Espírita da Educação, ele também nos orienta a isso com relação à aquisição de uma virtude. Agirmos da mesma forma, como, por exemplo, a humildade. Se queremos nos tornarmos criaturas humildes, adquirirmos a humildade como virtude, assim como qualquer outra virtude, devemos partir de pequenos gestos, gestos simples, no caso de humildade, mas que poderia ser de qualquer outra virtude, até as ações mais complexas, ou seja, é um processo gradativo, mas que deve ser constante. E o ano novo, meus irmãos, é uma boa oportunidade para se estabelecer planos e metas, não apenas no sentido material, como muitos o fazem, mas também e, sobretudo, no sentido moral, o que é muito importante. E já caminhando mais para o final do nosso estudo, desse nosso momento de reflexão, nós trazemos trechos desse texto, O Florescer de um Novo Tempo, do site Momento Espírita, que também recomendamos, em que nos diz: é tempo de acionar o amor e a compreensão. Entender que nos encontramos à beira de um mundo novo, mas, como toda reforma, necessita ter derrubados alguns velhos conceitos e posturas inadequadas. Então, parece que tudo se transforma numa convulsão, exatamente como quando nos propomos a reforma de uma casa. Poeira, sujeira, desconforto. Mas o resultado final é bom e teremos uma casa mais confortável, arejada, clara. Então, reforçando o que já dissemos, o ano novo é um momento bastante oportuno para reflexões, para um balanço existencial, embora isso possa ocorrer em qualquer época, a qualquer momento, se possível, diariamente, conforme já vimos. E Jesus, ele nos convida a realizarmos a reforma da nossa casa íntima, do nosso mundo interior. E prossegue o texto. É tempo de entendermos que a vida na Terra é passageira. Hoje estamos aqui e o amanhã poderá nos surpreender na espiritualidade, em outra realidade. É tempo de vivenciar afetos, estender amizades, fazer o bem que se possa, mesmo que seja um simples sorriso a quem passa, um cumprimento a quem encontramos na fila do mercado. Não sabemos, queridos irmãos,
Quanto tempo ainda temos de existência física? Portanto, devemos viver cada dia de vida como se fosse o último, aproveitando bem as diversas oportunidades de aprendizado e crescimento que a vida nos oferece. E, finalmente, é tempo de preparar esse mundo novo que nosso coração deseja há tanto tempo. É tempo de amar, tempo de aguardar o melhor, mas construir desde agora o bom. E não nos permitamos a turbulência dos sentimentos ante os problemas que o mundo nos mostra. Logo mais, novos panoramas haverão de se apresentar. Pensemos nisso e sejamos os promotores de ações positivas para que tudo isso se apresse. Portanto, irmãos, a mudança do mundo está em nossas mãos a partir da mudança do nosso mundo interior. Cooperemos com Jesus no processo de regeneração da humanidade a partir da nossa autorregeneração. Paremos para pensar, mas comecemos efetivamente a agir, porque o ano que se inicia só será realmente um ano novo se tivermos nele novas atitudes renovadas. E desse modo, queridos irmãos, chegando ao final do nosso estudo desta noite, tão reflexivo e oportuno para todos nós, só nos resta agradecermos a Jesus mais essa oportunidade bendita. Oremos, então. Amado Mestre Jesus, guia e modelo de nossas vidas, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado e de reflexão, importantes para o nosso crescimento interior. Queremos te agradecer por este ano que está prestes a se findar, por cada oportunidade que tivemos ao longo dele, de refletirmos, de melhorarmos, de praticarmos o bem, em teu bendito nome. E que possamos, Senhor, diante do ano que está prestes a se iniciar, renovarmos o nosso compromisso contigo, de prosseguirmos nesse processo de renovação interior, para assim colaborarmos com a renovação da sociedade em que vivemos, para a construção do mundo melhor. Que assim seja. Graças a ti, Senhor. Queridos irmãos, e hoje, neste último estudo deste ano, que está quase se encerrando, é com bastante alegria em nossos corações que nós anunciamos que a partir da próxima semana, o CELC, Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, estará reabrindo suas portas, reiniciando as suas reuniões públicas de modo presencial,
tanto as reuniões públicas de quinta-feira, de manhã, às 9h30, quanto de sexta-feira à noite, às 20 horas. Portanto, pedimos aos irmãos que fiquem atentos às informações e orientações que serão passadas sobre esse processo de retorno presencial, de reabertura da nossa casa, que será realizada com todo o cuidado possível e necessário, seguindo todos os protocolos, orientações e recomendações das autoridades sanitárias. Desejamos a todos os irmãos um ano realmente novo, de bastante progresso espiritual e realizações no bem. Muita paz. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.